A paz do Messias e uma boa madrugada. Já estou aqui nessa madrugada para trazer a mensagem para todos vocês, meus seguidores, filhinhos de Deus. Nessa madrugada já estou aqui. Pronto. Capítulo 23 do livro de Deuteronômio. Capítulo 23. Moisés disse ao povo: nenhum homem castrado ou que tenha o membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Versículo 2: nenhum filho ilegítimo fará parte do povo do Senhor, nem ele, nem os seus descendentes, até 10 gerações. Versículo 3: nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora. Versículo 4: porque quando vocês estavam saindo do Egito, eles não lhes deram comida nem água. E também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Esse povo são mau. Versículo 5: mas o Senhor nosso Deus não atendeu o pedido de Balaão. Pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção, porque ama vocês. Aqueles que amaldiçoar vocês não pegam. Aqueles que desejavam mal contra vocês não pegam, não se viram para vocês, se viram contra eles mesmos. Versículo 6: nunca façam coisas alguma para o bem ou proveito desses povos. Não ajudem aqueles que te fazem o mal. Não façam bem a eles. Mas, contanto, vocês fiquem bem longe, distante dessas pessoas. Não os ajudem. Versículo 7: não desprezem os edomitas, pois eles são seus parentes. Nem desprezem os egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Versículo 8: dos netos em diante, os descendentes dos edomitas e dos egípcios que morarem na terra de vocês poderão fazer parte do povo de Deus. Versículo 9: quando estiverem acampados durante uma guerra, procurem evitar qualquer coisa que os torne impuros. Versículo 10: se durante a noite alguém ficar impuro por causa da perda de esperma, sairá do acampamento de manhã. Versículo 11: e à tarde tomará um banho, e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento.
Versículo 12. Arranjem um lugar fora do acampamento, onde poderão fazer necessidade. Versículo 13. Junto com as suas armas, levem uma pá e, antes de fazer necessidade, cavem um buraco e depois cubram as fezes com terra. Versículo 14. O Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos de vocês. Portanto, conservem o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda. Para que ele não os abandone e vá embora. Versículo 15. Se um escravo fugir do dono e vier pedir que você lhe dê proteção, não o entregue ao dono. Versículo 16. Ele deverá ficar morando em qualquer cidade israelita que quiser e não poderá ser maltratado. Versículo 17. Nenhum israelita, mulher ou homem praticará a prostituição nos templos pagãos. Versículo 18. O dinheiro ganho desse modo não poderá ser levado ao templo do Senhor para pagamento de uma promessa feita ao Senhor, nosso Deus. Deus detesta esse dinheiro. Versículo 19. Não cobre juros quando emprestarem dinheiro, comida ou qualquer outra coisa a um israelita. Versículo 20. Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrem de outro israelita, para que o Senhor nosso Deus abençoe tudo o que vocês fizerem na terra que vai ser de vocês. Versículo 21. Quando vocês fizerem uma promessa ao Senhor nosso Deus, não demore a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida. E é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Versículo 22. Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus. Versículo 23. Mas, se você, por vontade própria, fizer uma promessa, então deverá cumpri-la, sem falta. Versículo 24. Quando estiver andando no caminho que atravessa a plantação de uva de outro israelita, você poderá comer todas as uvas que quiser. Porém, não carregue uvas num cesto. Versículo 25. E quando estiver atravessando o campo de trigo ou de cevada, que pertence a outro israelita, você poderá comer todas as espigas que puder colher e comer.
com as mãos. Porém, não use uma foice para colher as espigas. No capítulo 23, só tem somente 25 versículos. Nunca se esqueçam disso. Capítulo 24. A mulher divorciada. Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Um documento, um papel assinado de divórcio e mandá-la embora. Versículo 2. Ela irá e então poderá acontecer que case com outro homem. Versículo 3. E que este também não goste mais dela e se divorcie, ou então poderá acontecer que ele morra. Versículo 4. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher. Ela é impura para ele casar de novo com ela. Seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixem que se cometa um pecado tão grave assim, na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando para si de vocês. Diversas leis. Versículo 5. Um homem que tenha casado há pouco tempo ficará livre por 1 ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa 1 ano, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Versículo 6. Quando você emprestar alguma coisa a alguém, não aceite como garantia de pagamento as 2 pedras de moinho que ele usa para moer o trigo. E não pegue nem mesmo só a pedra de cima, pois se ele não tiver as 2, não poderá moer o trigo e assim morrerá de fome. Ele não poderá trabalhar e morrerá de fome, porque não pode trabalhar. Ficou sem a sua ferramenta de trabalho. Versículo 7. Se alguém rapar outro israelita e obrigá-lo a ser seu escravo, ou o vender, esse criminoso será morto. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Versículo 8. Se vocês ficar com uma doença contagiosa da pele, siga com tudo o cuidado, as instruções dos sacerdotes. Levitas, obedeça a todas as ordens que eu dei a eles. Versículo 9. Não esqueçam aquilo que o Senhor nosso Deus fez com Miriam, a irmã de Moisés, quando estávamos saindo do Egito. Versículo 10. Quando vocês emprestar alguma coisa a outro israelita, e ele prometer
como garantia de pagamento a capa de dormir, não entre na casa dele, a fim de pegar a capa. Versículo 11. Mas espere lá fora até que ele a traga para você. Versículo 12. Se ele for pobre, não fique com a capa durante a noite. Versículo 13. Devolva-a ao dono antes do pôr do sol, para que a use como cobertor. Ele ficará agradecido e você terá feito aquilo que o Senhor nosso Deus acha certo. Versículo 14. Não explore o empregado pobre e humilde, que é pago por dia, seja ele israelita ou um estrangeiro que mora na cidade onde vocês vivem. Versículo 15. Pague o salário dele no mesmo dia antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus, o Senhor, contra você, e você será culpado de pecado. Versículo 16. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Versículo 17. Respeitem os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que moram nas cidades de vocês. Não aceitem como garantia de pagamento de uma dívida a roupa da viúva a quem vocês emprestaram alguma coisa. Versículo 18. Lembrem que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor nosso Deus os tirou dali. Por isso eu exijo que obedeçam a essa lei. Versículo 19. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você fizer. Versículo 20. Na colheita das azeitonas, depois que vocês sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram na árvore. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Versículo 21. E faça só uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Verso 22. Lembrem que vocês foram escravos no Egito, e é por isso que eu exijo que obedeçam a essa lei. Não se esqueçam que o capítulo 24, ele tem 22 versículos. Não se esqueça, o capítulo 24, ele só tem somente 22 versículos. Capítulo 25. Quando dois israelitas tiverem uma questão, levem o caso para ser
julgado pelos juízes. Um dos dois será julgado culpado e o outro inocente. Versículo 2. Se o culpado for condenado a receber chicotadas, o juiz o fará deitar-se no chão e na sua presença o homem será chicoteado, recebendo o número de chicotadas que ele merece, de acordo com o crime que cometeu. Versículo 3. O máximo que alguém pode receber são 40 chicotadas. Mais do que isso, seria humilhar um israelita em público. Versículo 4. Não amarrem a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Deixem ele comer. Porque o boi vai ter fome e vai ter sede. Então não amarrem a boca do boi. Deixa ele beber água, deixa ele comer. Porque ele também está trabalhando. Versículo 5. Moisés disse ao povo: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer e deixar a esposa sem filhos, a viúva só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever de cunhado. Versículo 6. O primeiro filho que ela lhe der será considerado filho do falecido, para que o seu nome não desapareça de Israel. Versículo 7. Mas, se o cunhado não quiser casar com a viúva, ela irá ao lugar de julgamento para falar com os líderes da cidade. Ela dirá: meu cunhado não quer cumprir o seu dever casando comigo. Ele não quer que o nome do seu irmão fique vivo em Israel. Versículo 8. Aí os líderes devem chamar o homem e procurar fazê-lo mudar de ideia. Mas se ele insistir, dizendo que não quer casar com a cunhada, versículo 9, ela chegará perto dele e ali, na presença dos israelitas, na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é assim que se faz com um homem que não dá ao seu irmão descendentes em Israel. Tem que bater com a sandália na face dele. Cuspir na face dele e bater com a sandália. É assim que se faz. Porque é um hipócrita. É um hipócrita. Inútil. Versículo 10. E dali em diante, a família dele será chamada de família do homem que foi descalçado. Tira a sandália. O homem que foi desonrado, pois não cumpriu o seu dever de cunhado. Versículo 11. Quando dois homens estiverem lutando, a esposa de um deles não deve chegar e agarrar o membro do outro, a fim de ajudar o marido. Versículo 12. Não tenham dó nem piedade, cortem a mão da mulher que fizer isso. Versículo 13. Não levem na bolsa 2 pesos diferentes, um
maior do que o outro. Versículo 14. Nem tenham em casa duas medidas diferentes, uma maior do que a outra. Versículo 15. Usem pesos e medidas certos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando. Versículo 16. Ele detesta todos aqueles que fazem essas coisas desonestas. Versículo 17. Lembrem daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Versículo 18. Eles não temeram a Deus, e quando vocês estavam cansados e desanimados, eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos que estavam vindo atrás dos outros. Versículo 19. Portanto, quando o Senhor nosso Deus lhes tiver dado a terra que vai ser de vocês, e tiver feito com que derrotem todos os inimigos ao seu redor, acabem com os amalequitas, matem todos para que ninguém lembre mais deles. Não esqueçam essas ordens. Também não se esqueçam que o capítulo 25 do livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia Sagrada, ele só tem somente 19 versículos. Capítulo 26. Moisés disse ao povo: vocês vão tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, versículo 2, cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu, deve colocá-la num cesto e levar para o lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Versículo 3. Vá falar com os sacerdotes que estiver servindo naquele dia e diga: declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor nosso Deus prometeu dar aos nossos antepassados. Versículo 4. Aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do altar do Senhor nosso Deus. Versículo 5. Então, na presença do Senhor, você fará esta declaração: o meu antepassado foi um arameu, que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito, e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. Versículo 6. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Versículo 7. Então oramos pedindo socorro ao Senhor. Ó Deus dos nossos antepassados, nos socorre. Estamos sofrendo, maltratados, humilhados. Apanhamos, Senhor, por favor, nos socorre. Estamos sendo humilhados, maltratados, Pai. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. Versículo 8. Com a sua força e com o seu poder, ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas e nos tirou do Egito. Versículo 9. E nos trouxe até esta terra, que nos deu uma terra boa e rica. Versículo 10. E agora, o Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste.
Depois coloque a oferta diante do Senhor nosso Deus e ajoelhe-se na sua presença. Versículo 11. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus deu a você e a sua família, e faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. Os dízimos. Versículo 12. De 3 em 3 anos, junte a 10ª parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade, para que tenham toda a comida que precisa para comer. Para sobreviver, comer e sobreviver que dá a mesma coisa. Versículo 13. Depois, na presença do Senhor nosso Deus, você dirá o seguinte: entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas a parte das minhas colheitas que pertence a ti. Obedeci a todos os teus mandamentos. Não deixei de cumprir nenhum deles e fiz tudo o que mandaste a respeito do dízimo. Versículo 14. Não comi nenhuma porção do dízimo quando estava de luto. Não levei nenhuma parte para fora da cidade quando estava impuro. Nem dei nenhuma parte como oferta pelos mortos. Fiz tudo o que mandaste, ó Senhor meu Deus, e obedeci a tua ordem. Versículo 15. Olha do céu onde moras, ó Deus, e abençoa-nos, o teu povo de Israel, e abençoa esta terra boa e rica que nos deste, conforme prometeste aos nossos antepassados. Moisés disse, versículo 16, Moisés disse ao povo: hoje o Senhor nosso Deus está mandando que vocês obedeçam a esses mandamentos. Portanto, cumpram as suas leis com todo o coração e com toda a alma. Versículo 17. Hoje vocês afirmaram que o Senhor é o seu Deus e prometeram andar sempre nos caminhos dele, obedecendo às suas leis e aos seus mandamentos, e fazendo tudo o que ele mandar. Versículo 18. E hoje o Senhor Deus declara que, conforme prometeu, vocês são o povo que somente dele é. Ele manda que vocês obedeçam a todos os seus mandamentos. Versículo 19. Assim ele vai abençoá-los, dando-lhes mais fama, glória e honra do que a qualquer outro povo que ele criou. E conforme ele disse, vocês serão o seu povo escolhido, o povo que é somente dele. Não se esqueçam também que o capítulo 26 do livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia Sagrada, ele também só tem 19 versículos. Capítulo 27. Moisés, junto com as autoridades de Israel, deu ao povo as seguintes ordens: obedeçam a todos esses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Versículo 2. Depois de atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, levantem pedras grandes, pintem com cal. Versículo 3. E escrevam nelas todas
essas leis e mandamentos, vocês vão entrar na terra boa e rica que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, está dando a vocês, conforme prometeu. Versículo 4. Quando isso acontecer e vocês estiverem no outro lado do rio Jordão, levantem estas pedras no monte Ebal, como estou mandando hoje, e as pintem com cal. Versículo 5. Construam ali um altar ao Senhor nosso Deus, usando pedras que não tenham sido cortadas com ferramentas. Versículo 16. Escolham pedras brutas para construírem o altar e sobre ele ofereçam ao Senhor sacrifícios que serão completamente queimados. Versículo 7. E ofertas de paz, comam dos sacrifícios e alegrem-se ali na presença de Deus o Senhor. Versículo 8. Nas pedras pintadas, escrevam com cuidado todas as palavras da lei de Deus. Versículo 9. Então Moisés, junto com os sacerdotes levitas, disse a todos os israelitas: povo de Israel, fique quieto e preste atenção. Hoje vocês se tornaram o povo do Senhor nosso Deus. Versículo 10. Portanto, obedeçam a tudo o que ele manda e cumpram todos os mandamentos e todas as leis que eu estou dando a vocês hoje. Versículo 11. As maldições. Nesse mesmo dia Moisés disse ao povo de Israel, versículo 12: depois que estiverem atravessando o rio Jordão, vocês serão abençoados. Do alto do monte Gerizim ficarão nesse monte as seguintes tribos: Simeão, Levi, Judá e Issacar, José e Benjamim. Versículo 13. As maldições serão ditas do monte Ebal, e ali ficarão as seguintes tribos: Ruben, Gade, Azé, Zebulon, Dan e Naphtali. O versículo 14. Os levitas falarão bem alto a todo o povo assim. Versículo 15. Maldito seja aquele que fizer imagens de pedras, de madeiras ou de metal para adorá-las em segredo. O Senhor detesta a idolatria. E o povo responderam: amém. Que assim seja a vontade de Deus. Versículo 16. Maldito seja aquele que desrespeita o pai ou a mãe. E o povo responderam: amém. Seja feita a vontade de Deus. Versículo 17. Maldito seja aquele que mudar de lugar os marcos de divisas do terreno do vizinho. E o povo responderam: amém. Que assim seja feita a vontade de Deus. Versículo 18. Maldito seja aquele que fizer um cego errar o caminho. E o povo responderam: amém. Versículo 19. Maldito seja aquele que não respeitar os direitos dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. E o povo responderam: amém. Versículo 20. Maldito seja aquele que tiver relações com uma das mulheres dos pais, pois isso é uma vergonha para o pai. E o povo responderam: amém. Versículo 21.
Maldito seja aquele que tiver relações com um animal. E o povo responderam, amém. Versículo 22. Maldito seja aquele que tiver relações com a irmã, seja irmão por parte de pai e mãe, ou somente por parte de pai. E o povo responderam, amém. Versículo 23. Maldito seja aquele que tiver relações com a sogra. E o povo responderam, amém. Versículo 24. Maldito seja aquele que matar outro israelita à traição. E o povo responderam, amém. Versículo 25. Maldito seja aquele que receber dinheiro para matar uma pessoa inocente. E o povo responderam, amém. Versículo 26. Maldito seja aquele que não obedecer a essas leis de Deus. E o povo responderam, amém. Que assim seja a vontade de Deus, sempre obedecer às leis e os mandamentos de Deus. E muitos falam que a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, foram anulados, mas não foram não. Jesus obedeceu os mandamentos do Pai e nós também temos que viver como Jesus viveu, obedecendo a Deus, ao nosso Pai. Não se esqueçam também que o capítulo 27 do 5º livro da Bíblia Sagrada, Deuteronômio, ele só tem 26 versículos. Capítulo 28, bênçãos para os obedientes. Moisés disse ao povo, se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando, hoje Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Versículo 2. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas estas bênçãos. Versículo 3. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Versículo 4. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Versículo 5. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Versículo 6. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Versículo 7. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. Versículo 8. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo o que fizerem, e lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Versículo 9. Se obedecerem a todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que sejam o seu único povo, o povo escolhido como prometeu, com juramento a vocês. Versículo 10. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus o Senhor e terão medo de vocês. Versículo 11. Ele lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas na terra que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 12. Deus abrirá o céu, onde guarda as suas ricas bênçãos,
e lhes dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Versículo 13. Se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último. E fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Versículo 14. Não se desviem desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, nem para um lado, nem para o outro, e nunca adorem nem sirvam outros deuses. Versículo 15. Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor nosso Deus está mandando e não obedecerem às suas leis e aos seus mandamentos que lhes estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Versículo 16. Deus os amaldiçoará nas cidades e nos campos. Versículo 17. Deus os amaldiçoará, dando-lhes pequenas colheitas de trigo e de cevada e pouco alimento. Versículo 18. Deus os amaldiçoará, dando-lhes poucos filhos, colheitas pequenas e poucas crias de gado e de ovelhas. Versículo 19. Deus os amaldiçoará em tudo o que fizerem. Versículo 20. Se vocês abandonarem o Senhor e começarem a praticar maldades, Ele fará cair sobre vocês maldição, confusão e castigo. Ele os amaldiçoará em tudo o que fizerem e acabará logo com vocês. Versículo 21. O Senhor os castigará com doenças e mais doenças, até que todos morram na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Versículo 22. Ele os castigará com doenças contagiosas, infecções, inflamações e febres. Mandará secas e ventos muito quentes, e fará com que pragas ataquem as plantas. Essas desgraças continuarão até que vocês morram. Versículo 23. Não haverá chuva e o chão ficará duro como ferro. Versículo 24. Em vez de chuva, o Senhor Deus mandará pó e areias sobre a terra, até que vocês sejam destruídos. Versículo 25. O Senhor fará com que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês atacarão juntos em ordens, mas fugirão para todos os lados em desordem. Todos os povos do mundo ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Versículo 26. Vocês morrerão e o corpo de vocês servirá de comida para as aves e para os animais ferozes, e ninguém os exortará. Versículo 27. O Senhor Deus castigará vocês com tumores, como fez com os egípcios. Vocês sofrerão de úlceras, chagas e coceiras sem curas. Versículo 28. O Senhor os castigará, fazendo com que fiquem loucos, cegos e confusos.
Versículo 29. Ao meio-dia vocês andarão sem rumo, como um cego apalpando o caminho. Vocês fracassarão em tudo o que fizerem, serão perseguidos e explorados a vida inteira. E não haverá ninguém que os socorra. Versículo 30. Vocês contratará casamento, mas outro homem terá relações com a moça. Você construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma parreira, mas não colherá as uvas. Versículo 31. Você verá o seu gado sendo morto, mas não comerá da carne. Verá outros levarem embora os seus jumentos e estes não serão devolvidos. Os inimigos levarão as suas ovelhas e não haverá ninguém para socorrê-lo. Versículo 32. Na presença de vocês, estrangeiros pegarão os seus filhos e as suas filhas e os levarão embora como escravos. Vocês morrerão de saudade deles, mas não poderão fazer nada para trazê-los de volta. Versículo 33. Estrangeiros virão e levarão os cereais que com tanto trabalho vocês plantaram e colheram todos os dias. Vocês serão maltratados e perseguidos. Versículo 34. E ficarão loucos por causa dos maus tratos que vão receber. Versículo 35. O Senhor Deus os castigará com tumores incuráveis nas pernas, da ponta dos pés até a cabeça. O corpo de vocês ficará coberto de feridas que nunca saram. Versículo 36. O Senhor Deus levará todos vocês junto com o rei que tiverem escolhidos para um país estrangeiro que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra. Versículo 37. Os povos dos países para onde o Senhor os levará ficarão espalhados quando souberem do que aconteceu com vocês. Eles falarão mal e zombarão de vocês. Versículo 38. Vocês plantarão muitas sementes, mas a colheita será pequena, porque os gafanhotos acabarão com tudo. Versículo 39. Vocês farão plantações de uvas e cuidarão delas, mas não colherão as uvas, nem beberão do vinho, pois os bichos acabarão com as plantas. Versículo 40. No país inteiro haverá muitas oliveiras, mas vocês não terão azeite para se ungirem, pois as azeitonas cairão das árvores antes de ficarem maduras. Versículo 41. Vocês terão filhos e filhas, mas estrangeiros os levarão como prisioneiros. Versículo 42. Os gafanhotos destruirão todas as árvores e todas as plantas da terra de vocês. Versículo 43. Os estrangeiros que moram no meio de vocês ficarão cada vez mais poderosos, ao passo que vocês ficarão cada vez mais fracos. Versículo 44. Eles emprestarão a vocês, mas não tomarão emprestado de vocês. Eles ficarão no primeiro lugar entre as nações e vocês ficarão no último lugar. Versículo 45. Moisés disse ao povo: todas essas maldições cairão sobre vocês e os
perseguirão até os destruírem completamente, pois vocês não deram atenção ao que o Senhor nosso Deus disse e não obedeceram às leis e aos mandamentos que deu a vocês. Versículo 46. Essas desgraças serão para sempre e prova de que Deus castigou vocês e os seus descendentes. Versículo 47. O Senhor lhes dará tudo o que é bom, mas se vocês não o servirem com alegria e gratidão, versículo 48, serão escravos dos inimigos que o Senhor mandará. Contra vocês os servirão com fome e com sede, sem roupa e precisando de tudo. Deus tratará vocês com crueldade até os destruir. Versículo 49. O Senhor Deus fará vir contra vocês e longe já lá do fim do mundo, um povo estrangeiro que fala uma língua que vocês não entendem. Eles os atacarão como uma águia. Versículo 50. São gente cruel que não respeita os velhos, nem tem pena dos moços. Versículo 51. Eles vão devorar tudo o seu gado e todas as suas colheitas, e vocês morrerão de fome. Eles não deixarão para vocês nem cereais, nem vinho, nem azeite, nem crias de vacas e de ovelhas. Versículo 52. Cercarão as cidades onde vocês moram, até que caiam as muralhas altas e fortes em que vocês confiavam. Todas as cidades da terra que o Senhor nosso Deus lhe deu serão cercadas pelo inimigo. Versículo 53. O cerco será terrível, os moradores das cidades ficarão tão desesperados que comerão os próprios filhos que Deus lhes deu. Versículos 54 e 55. O versículo 54 está resumido no versículo 55. A situação será tão terrível que não haverá nada para comer. Até o homem mais educado e carinhoso ficará tão desesperado que comerá os próprios filhos e será tão mau que não repartirá a carne com os irmãos, nem com a sua querida mulher, nem com os outros filhos. Versículos 56 e 57. O versículo 56 está resumido com o versículo 57. A situação será tão terrível que até a mulher mais delicada e carinhosa, que nunca precisou andar a pé quando saía de casa, ficará tão desesperada que comerá às escondidas seu bebê recém-nascido e a placenta também. Ela será tão má que não dará nenhum pedaço para o seu querido marido, nem para os outros filhos. Versículo 58. Se vocês não cumprirem todas as leis que estão escritas neste livro, e se não respeitarem o nome do Senhor nosso Deus, esse nome que é glorioso e causa medo,
Versículo 59. Então ele castigará vocês e os seus descendentes com pragas e com doenças terríveis e demoradas. Versículo 60. Ele os castigará com as mesmas doenças com que castigou os egípcios. Doenças que não têm cura e que deixam vocês com tanto medo. Versículo 61. O Senhor mandará também doenças e pragas que não estão escritas neste livro da lei e os destruirá. Versículo 62. Vocês que já foram tão numerosos como as estrelas do céu, ficarão um punhado de gente, porque não obedeceram às ordens do Senhor nosso Deus. Versículo 63. E assim como o Senhor tinha prazer em abençoá-los e fazer com que aumentassem em número, assim também terá prazer em castigá-los e destruí-los. Vocês serão arrancados da terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Versículo 64. O Senhor Deus os espalhará por todos os países, de uma ponta do mundo à outra. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Versículo 65. Versículo 65. E também nesses países vocês não terão somente sossego, nem paz. O Senhor fará com que fiquem cheios de aflição, desespero e medo. Versículo 66. A vida de vocês estará sempre em perigo, dia e noite. O medo os acompanhará e vocês ficarão desesperados da vida. Versículo 67. Vocês terão tanto medo e verão coisas tão terríveis que de manhã dirão: tomara que já fosse noite. E ao cair a noite dirão: que dera que já fosse dia. Versículo 68. O Senhor Deus os fará voltar em navios para o Egito, ainda que ele tenha dito que vocês nunca mais iriam para lá. Ali vocês procurarão vender-se como escravos e escravas aos seus inimigos, os egípcios, mas ninguém vai querer comprá-los. Também não se esqueçam que o capítulo 28 do quinto livro da Bíblia Sagrada, o livro de Deuteronômio, ele só tem 68 versículos. Capítulo 29. São estas as condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas quando estavam na terra de Moabe. Ali, da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai, versículo 2, Moisés mandou reunir todo o povo. Então lhes disse: quando vocês estavam no Egito, viram o que o Senhor fez com o rei e os seus oficiais e com todo o país. Versículo 3. Vocês viram as pragas, os milagres e as outras coisas espantosas que ele fez. Versículo 4. Mas até o dia de hoje o Senhor não deixou que vocês percebessem, ouvissem ou estendessem tudo o que viram. Versículo 5. Durante 40 anos ele os guiou pelo deserto. Nesse tempo, tudo não ficaram
gastas as roupas que vocês vestiam, nem as sandálias que calçavam. Versículo 6. Vocês não tinham pão para comer, nem vinho ou cerveja para beber, mas Deus lhes deu tudo o que precisavam, a fim de que ficassem sabendo que Ele é o Senhor nosso Deus. Versículo 7. Quando chegamos aqui em Moabe, aconteceu que Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, saíram com os seus exércitos para lutar contra nós. Nós os derrotamos. Versículo 8. Ficamos com as terras deles e as repartimos entre as tribos de Ruben e de Gade, e metade da tribo de Manassés. Versículo 9. Portanto, cumpram todas as condições destas alianças, para que tudo o que fizerem dê certo. Versículo 10. Hoje todos vocês estão aqui na presença do Senhor, nosso Deus, os chefes das tribos, os líderes e as autoridades, todos os homens. Versículo 11. As crianças e as mulheres, todos os estrangeiros que moram no acampamento, até os que cortam lenha e os que carregam água. Versículo 12. Vocês estão aqui para prometer que vão cumprir a aliança que o Senhor nosso Deus jurou que ia fazer. Ele está fazendo esta aliança com vocês hoje. Versículo 13. Para que sejam o seu povo escolhido e para que ele seja o Deus de vocês, conforme lhe prometeu e conforme o juramento que fez aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 14. A aliança selada com o juramento de Deus não é feita somente com vocês. Versículo 15. Que estão reunidos hoje aqui na presença do Senhor nosso Deus. E é feita também com todos os seus descendentes que ainda vão nascer. Versículo 16. Vocês lembram da nossa vida no Egito e lembram também dos países que atravessamos. Versículo 17. Vocês viram os ídolos nojentos que os povos daqueles países adoraram, as imagens de madeiras, de pedras, de prata e de ouro. Versículo 18. Portanto, que nenhum de vocês, quer seja homem ou mulher, família ou tribo, abandone o Senhor nosso Deus para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosa. Versículo 19. Que ninguém aqui ouça este juramento e depois diga a si mesmo que tudo vai bem e que nenhum mal lhe acontecerá, mesmo que continue na sua maldade. Isso causaria a destruição de todos, tanto dos bons como dos maus. Versículo 20. O Senhor Deus não perdoará quem fizer isso, pelo contrário, descarregará a sua ira e o seu furor sobre ele, e o castigará com todas as maldições que estão escritas neste livro, e ninguém lembrará mais dele. Versículo 21. O Senhor o separará das tribos de Israel e o castigará conforme todas as maldições que estão na aliança que vem escrita neste livro da lei de Deus.
Versículo 22. No futuro, os seus descendentes e os estrangeiros que virão de países distantes verão os resultados dos desastres e das doenças que o Senhor vai mandar a esta nação. Versículo 23. O país ficará um deserto, tudo coberto de enxofre e de sal. Não haverá plantações, nem colheitas, e nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar como as cidades de Sodoma e Gomorra, de Adma e Zeboim, que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com elas. Versículo 24. Portanto, no futuro, os outros povos perguntarão: por que Deus fez isso com este país? Por que ficou tão irado e furioso? Versículo 25. E a resposta será: Deus fez isso porque este povo quebrou a aliança que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, fez com eles quando os tirou do Egito. Versículo 26. Eles se ajoelharam diante de outros deuses e os adoraram, deuses cujo amor eles não haviam sentido, deuses que Deus não havia indicado para serem adorados pelo seu povo. Versículo 27. O Senhor Deus ficou irado com este povo e por isso castigou o país deles com todas as maldições escritas neste livro. Versículo 28. Ele ficou tão irado, tão furioso, que os arrancou da terra onde estão morando. Agora, versículo 29. Há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas o que ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a toda a sua lei. Suas leis é para sempre. É para sempre as leis e os mandamentos de Deus. Portanto, não foi anulado nenhum. Enquanto muitos estão dizendo aí que foi anulado, mas não foi. Estão mentindo. Não se esqueçam que o capítulo 29 do 5º livro da Bíblia Sagrada, Deuteronômio, ele só tem 29 versículos. Capítulo 30. Moisés disse ao povo: eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar. Quando ele fizer cair sobre vocês os castigos e vocês estiverem espalhados por todas as nações, onde o Senhor nosso Deus os tiver jogado, vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Versículo 2. Portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que ele mandar fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês. Versículo 3. Então o Senhor nosso Deus terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhados e os trará de volta à pátria. Versículo 4. Mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo, o Senhor nosso Deus os reunirá e os fará voltar. Versículo 5. Para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. Ela será de vocês e Deus os abençoará ainda mais do que
abençoou os seus antepassados. Versículo 6. O Senhor nosso Deus dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem com todo o coração e com toda a alma, e assim continuem a viver naquela terra. Versículo 7. Com aquelas maldições, o Senhor Deus castigará todos os inimigos, todos os que odeiam e perseguem vocês. Versículo 8. E vocês obedecerão de novo a Deus, o Senhor, e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Versículo 9. Então Deus os abençoará em tudo o que fizerem e lhe dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar, como fez com os seus antepassados. Versículo 10. Isso lhe fará se vocês obedecerem ao Senhor nosso Deus, se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos que estão escritos neste livro da lei de Deus, e se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor nosso Deus. Versículo 11. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. Versículo 12. Não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu, a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos. Versículo 13. Nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem: quem atravessará o mar, a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos. Versículo 14. Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los, e por isso devem cumpri-los. Os mandamentos de Deus estão aqui dentro, ó. Aqui e aqui dentro, ó. Não é difícil de não cumprir. Não é difícil de não cumprir. É fácil. Versículo 15. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Versículo 16. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, aleluia, glória a Deus, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Versículo 17 e versículo 18. O versículo 17 está resumido no versículo 18. Porém, eu lhes afirmo hoje, mesmo que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Versículo 19. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Versículo 20. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que ele manda e fiquem ligados com ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó.
Também não se esqueça que o capítulo 30 do quinto livro da Bíblia Sagrada, Deuteronômio, ele só tem 20 versículos. Capítulo 31. Moisés continuou dizendo ao povo de Israel, versículo 2: já estou com 120 anos e não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Senhor Deus me disse que eu não vou atravessar o rio Jordão. Versículo 3. O Senhor nosso Deus irá na frente de vocês e destruirá os povos que encontrarem, e vocês tomarão posse da terra. E conforme o Senhor ordenou, Josué os comandará. Versículo 4. Deus destruirá aqueles povos como destruiu Sion e Og, os reis do amorreus, e a terra deles. Versículo 5. Deus entregará esses povos nas suas mãos, e vocês devem tratá-los exatamente de acordo com as ordens que lhes dei. Versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês. Ele não os deixará nem abandonará vocês. Versículo 7. Depois Moisés chamou Josué e, na presença de todo o povo, lhe disse: seja forte, Josué, meu servo, meu auxiliar, seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 8. O Senhor Deus irá na sua frente, ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo desse povo, Josué, dos seus inimigos. Comande o povo de Deus, reúna o povo dele e lidere. Versículo 9. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos líderes do povo e aos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança de Deus, o Senhor. Versículo 10. E Moisés lhe deu a seguinte ordem: de 7 em 7 anos, no ano marcado para perdoar as dívidas, leiam esta lei durante a festa das barracas. Versículo 11. Todos os israelitas deverão estar presentes para adorar o Senhor Deus no lugar que ele tiver escolhido, ali na presença do povo. Leiam a lei em voz alta. Versículo 12. Reúnam todo o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que moram nas cidades onde vocês vivem, para que ouçam a leitura, aprendam a lei, temam o Senhor nosso Deus e obedeçam fielmente a tudo o que a lei manda. Versículo 13. Assim os seus descendentes que ainda não conhecem a lei de Deus também ouvirão a leitura e aprenderão a temer o Senhor nosso Deus durante todo o tempo em que viverem na terra que fica do outro lado do rio Jordão e que vai ser do povo de Israel. Versículo 14. O Senhor Deus disse a Moisés: está chegando o dia da sua morte. Chame Josué e vocês dois vão até a tenda sagrada. Ali darei as minhas ordens a Josué. Então Moisés e Josué foram. Versículo 15. E ali, na tenda sagrada, o Senhor Deus apareceu numa coluna de nuvem que estava parada perto da entrada da tenda sagrada. Versículo 16. E o Senhor disse a Moisés: você vai morrer logo. E então
este povo se tornará infiel, indo atrás dos deuses da terra em que vão entrar. Eles me abandonarão e assim que quebrarão a aliança que fiz com eles. E ouçam, não é Deus que quebra a aliança que ele faz com o povo, é o povo que quebra a aliança e Deus deixa que eles corram perigos. Versículo 17. Quando isso acontecer, eu ficarei irado com eles e os abandonarei. E por não terem a minha ajuda, eles serão destruídos. Virão tantos dessas desastres e tantas dificuldades que eles dirão: nós estamos sofrendo tudo isso porque o nosso Deus não está conosco. Versículo 18. Naquele dia eu certamente os abandonarei, pois fizeram muitas maldades e adoraram outros deuses. Versículo 19. E agora escreva esta canção e ensine aos israelitas, mandem que eles aprendam de cor, pois ela será minha testemunha contra eles. Versículo 20. Eu levarei o meu povo para aquela terra boa e rica, que jurei dar aos antepassados deles. Ali eles terão tudo o que precisarem e ficarão ricos. Então vão me abandonar e adorar outros deuses, quebrando assim a aliança que fiz com eles. Versículo 21. Por isso serão castigados com desgraças e dificuldades, e esta canção será minha testemunha contra eles, pois os seus descendentes continuarão a cantá-la. Eu sei muito bem o que este povo está pensando, mesmo antes de levá-los para a terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem o que estão planejando fazer lá naquela terra quando eles entrarem. Versículo 22. Naquele mesmo dia, Moisés escreveu a canção e a ensinou ao povo de Israel. Versículo 23. O Senhor falou com Josué, filho de Num, e lhe disse: seja forte e corajoso, você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles, e eu estarei com você. O livro da lei de Deus. Agora a parte mais importante, toda a Bíblia é importante, toda a Bíblia. Mas esse texto aqui é muito importante para mim. Versículo 24. Moisés escreveu com cuidado no livro todas as palavras da lei de Deus. Versículo 25. E depois o entregou aos levitas e carregados de levar a arca da aliança de Deus, o Senhor. Moisés lhe disse, versículo 26, ponham este livro da lei de Deus ao lado da arca da aliança do Senhor, nosso Deus, para que fique ali como testemunha contra o povo. Versículo 27, eu sei que essa gente é rebelde e teimosa. Se eles se revoltarem contra o Senhor Deus, enquanto eu ainda vivia, quanto mais depois que eu morrer. Versículo 28. Reúnam aqui na minha presença todos os líderes das tribos e as outras autoridades, para que eu lhes diga todas essas coisas. Chamarei o céu e a terra como testemunhas contra eles. Versículo 29. Pois sei que depois da minha morte eles se entregarão ao pecado e não obedecerão às minhas ordens. Então chegará o dia em que serão castigados
pois os seus pecados farão com que Deus fique irado com eles. Versículo 30. Em seguida, na presença de todo o povo de Israel, Moisés receitou em voz alta, do começo ao fim, esta canção. Não se esqueça que o capítulo 31, ele tem 30 versículos. Capítulo 32 agora. Escute, ó céu e terra, e deem atenção às minhas palavras. Versículo 2. Que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra. Que as minhas palavras sejam como o orvalho que se espalha sobre as plantas. Versículo 3. Eu louvarei o nome do Senhor. Anunciei a grandeza do nosso Deus. Versículo 4. O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Versículo 5. Mas o seu povo se entregou ao pecado e por isso eles não merecem ser filhos dele. São gente pecadora e má. Versículo 6. Povo sem juízo e sem sabedoria. É assim que tratam o Senhor Deus. Ele é o seu Pai que os criou. Foi Ele quem fundou e firmou a nação de vocês. Versículo 7. Lembrem do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Perguntem aos seus pais o que foi que aconteceu e peçam aos velhos que lhes contem o que se passou. Versículo 8. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada uma o seu próprio Deus. Versículo 9. Mas escolheu Israel para ser o seu povo, os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Versículo 10. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fosse a menina dos seus olhos. Versículo 11. Como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo em si. Assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Versículo 12. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. Versículo 13. O Senhor deixou que o seu povo dominasse as montanhas e eles se alimentaram das plantações dos campos. Deu-lhes mel de abelhas no rochedos e fez com que as ovelhas produzissem em terreno cheio de pedras. Versículo 14. Alimentou-os com leite de vaca e de cabra. Deu-lhes a carne dos melhores carneiros. Carneiros e bodes, o melhor trigo e o vinho mais fino. Versículo 15. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus, enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e salvador. Versículo 16. Com os seus deuses falsos, eles provocaram a Deus,
adoraram ídolos nojentos e por isso ele ficou irado. Versículo 17. Ofereceram sacrifícios aos demônios, a deuses falsos que não haviam adorado antes, novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Versículo 18. Esqueceram o seu protetor, desprezaram o seu pai e criador. Versículo 19. O Senhor Deus viu isso, ficou irado e rejeitou os seus filhos e filhas. Versículo 20. Ele disse: eu os abandonarei e então verei o que vai acontecer com eles. Pois são um povo rebelde, são filhos de desobedientes. Versículo 21. Com as suas imagens provocaram a minha ira e fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, e com gente sem juízo eu provocarei a ira deles. Versículo 22. A minha ira se acenderá como fogo e acabará com tudo o que há na terra. Ela queimará até o mundo dos mortos e incendiará as bases das montanhas. Meu Deus, como o Senhor é tão poderoso, Pai. Até o mundo dos mortos o Senhor vai derretê-los. Até o mundo dos mortos, ouça aí, meus irmãos, até o mundo dos mortos vai ser derretido com o fogo de Deus, com a ira de Deus. Versículo 23. Farei cair sobre eles desgraças sem fim e os ferirei com muitos sofrimentos. Versículo 24. A fome os matará, febre e doenças sem cura os destruirão. Mandarei animais selvagens para atacá-los e cobras venenosas para picá-los. Versículo 25. Fora de casa morrerão na guerra e dentro de casa morrerão de medo. Serão mortos os moços e as moças, as crianças e os velhos também. Versículo 26. Eu os poderia ter espalhado pelo mundo inteiro e todos os esqueceriam. Versículo 27. Porém eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem, dizendo que havia derrotado o meu povo, afirmando que não fui eu, o Senhor Deus, quem os destruiu. Versículo 28. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. Versículo 29. Se eles fossem sábios, entenderiam por que foram derrotados, saberiam qual a razão do seu castigo. Versículo 30. Porque foi que 1000 deles fugiram de um só inimigo, e 10.000 foram perseguidos por 2.000. Foi porque o seu protetor os abandonou, o Senhor Deus os vendeu aos inimigos. Versículo 31. Os deuses dos nossos inimigos não são tão poderosos como o nosso Deus. Os próprios inimigos dizem isso. Versículo 32. Eles são tão maus como a gente de Sodoma e Gomorra. São como parreiras que dão uvas que não prestam, uvas amargas e venenosas. Versículo 33. São como vinho feito de veneno de cobra, do veneno mortal das serpentes. Versículo 34. Deus lembra daquilo que os inimigos fizeram e espera o tempo certo para castigá-los. Versículo 35. Deus se vingará, ele acertará contas com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão, o dia da desgraça deles está chegando depressa. Versículo 36. O Senhor Deus
O Senhor Deus terá pena do seu povo quando vir que eles estão fracos. Ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. Versículo 37. Então ele perguntará ao seu povo: onde estão os seus deuses? Onde estão o protetor em quem vocês confiavam? Versículo 38. Vocês lhes ofereciam sacrifícios e lhes davam animais e vinho, pois que agora eles os ajudem, que eles venham socorrê-los. Versículo 39. Sabiam todos que somente eu sou Deus, não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero fazer. Versículo 40. Agora levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isto. Versículo 41. Afiarei a minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. Versículo 42. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue e a minha espada matará os meus inimigos. Não escapará nenhum dos que lutam contra mim. Até os prisioneiros serão mortos. Versículo 43. Que todas as nações louvem o povo de Deus. Deus se vingará dos que mataram os seus servos. Ele se vingará dos seus inimigos e perdoará os pecados do seu povo. Versículo 44. Moisés e Josué, filho de Num, recitaram essa canção inteira na presença do povo de Israel. Versículo 45. Moisés acabou de ensinar ao povo de Israel toda a lei de Deus. Versículo 46. E então disse: pensem bem em tudo o que lhes ensinei hoje e mandem que os seus filhos obedeçam a tudo o que está escrito nesta lei de Deus. Versículo 47. Não pensem que esta lei não vale nada, pelo contrário, é ela que lhes dará vida. Se vocês obedecerem a essa lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir, no outro lado do rio Jordão. Versículo 48. Naquele mesmo dia o Senhor Deus disse a Moisés, versículo 44, versículo 49, vá até a serra de Abarim, aqui na terra de Moabe, e suba o monte Nebo, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Lá de cima você verá a terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Versículo 50. Você vai morrer ali no monte, como Arão, o seu irmão, morreu no monte Ó. Versículo 51. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel, quando estavam perto das fontes de Meriba, não longe da cidade de Cádiz, no deserto de Zim. Vocês dois me desrespeitaram. Versículo 52. Por isso você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém não entrará nela. Também não esqueçam que o capítulo 32, ele só tem somente 52 versículos. Capítulo 33. A bênção das tribos. Antes de morrer, Moisés, homem de Deus, deu esta bênção ao povo de Israel. Versículo 2. Ele disse: o Senhor Deus veio do monte Sinai, ele surgiu como o sol por cima de Edom e do monte Parã,
brilhou sobre o seu povo. Com ele vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. Versículo 3. O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Eles ficam sentados diante dele e aprendem as suas leis. Versículo 4. Moisés lhes deu a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. Versículo 5. O Senhor Deus se tornou rei do povo escolhido quando as tribos e os seus chefes se reuniram. Versículo 6. Moisés disse isto a respeito da tribo de Ruben, que Ruben viva e nunca morra, que o seu povo seja sempre numeroso. Versículo 7. A respeito da tribo de Judá foi isto o que Moisés disse: Ó Deus, ouve a oração de Judá e junta aquela tribo novamente ao teu povo. Luta a favor deles, ó Deus, e ajuda-os na luta contra os seus inimigos. Versículo 8. A respeito da tribo de Levi, ele disse: ó Deus, tu deste o Tumim e o Urim aos teus servos que escolheste, tu os puseste à prova em massa. E perto da fonte de Meriba, discutiste com eles. Versículo 9. Eles são mais dedicados a ti do que aos seus próprios pais e do que aos seus irmãos e filhos. Eles obedecem às tuas leis e cumprem a tua aliança. Versículo 10. Eles ensinarão todas as tuas leis ao povo, queimarão incenso na tua presença e no teu altar oferecerão sacrifícios. Versículo 11. Ó Deus, abençoa a tribo de Levi e faze com que ela seja cada vez mais forte. Que tudo o que eles fazem seja agradável a ti. Acaba com os seus inimigos para que nunca mais se levante. Versículo 12. Moisés disse a respeito da tribo de Benjamim: ó Senhor Deus, ama a tribo de Benjamim e sempre a guardará. Deus cuidará deles o dia inteiro e eles viverão debaixo da sua proteção. Versículo 13. A respeito da tribo de Josué, a respeito da tribo de José, a respeito da tribo de José, ele disse: que o Senhor Deus abençoe as terras de José, dando-lhes muitas chuvas do céu e fontes das profundezas da terra. Versículo 14. Que Deus dê a essa terra frutas amadurecidas pelo sol e as abençoe com boas colheitas. Versículo 15. Que os montes antigos produzam ricas colheitas. Versículo 16. Que Deus abençoe a terra e tudo o que há nela, dando-lhe tudo o que é bom. Que o Deus que apareceu no espinheiro e em fogo seja sempre bondoso para com eles. Que todas essas bênçãos venham sobre a tribo de José, pois ele foi o mais importante dos seus irmãos. Versículo 17. Ele tem a beleza de um touro novo e chifre como os de um boi selvagem. Os seus chifres são os milhares de pessoas da tribo de Manassés e os milhares e milhares da tribo de Efraim. Com ele José ataca os seus inimigos e os persegue pelo mundo inteiro. Versículo 18. A respeito da tribo de Zebulon e de Issacar, foi isto o que Moisés disse: que Zebulon fique rico no comércio,
com outros países, e Issacar enriqueça negociando dentro do país. Versículo 19. Eles convidam os povos para virem à sua montanha, e ali oferecem os sacrifícios aceitáveis a Deus. Eles aproveitam os enormes recursos do mar e as riquezas das suas praias. Versículo 20. A respeito da tribo de Gade, ele disse: Bendito seja Deus que aumentou as terras de Gade. O povo de Gade espera como um leão para arrancar do inimigo um braço ou mesmo a cabeça. Versículo 21. Eles ficaram com a melhor parte da terra prometida. Foi-lhes dada a parte que cabe ao chefe. Obedeceram às leis e aos mandamentos do Senhor. Quando os líderes do povo se reuniram, versículo 22, a respeito da tribo de Dan, e ele disse: Dan é como um leãozinho que vive saltando na terra de Basan. Versículo 23, a respeito da tribo de Naphtali, ele disse: Deus abençoou ricamente o povo de Naphtali, e as suas terras vão desde o lago da Galileia até o sul. Versículo 24, a respeito da tribo de Azé, ele disse: de todas as tribos, Azé é a mais abençoada. Que o povo de Azé seja muito querido pelas outras tribos, e que nas suas terras haja muitas oliveiras. Versículo 25, que as suas cidades sejam protegidas com portões de ferro, e que os seus moradores vivam sempre em paz. Versículo 26, povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus, forte e majestoso. Ele atravessa os céus e montado sobre as nuvens, ele vem nos socorrer. Versículo 27, o Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com os seus braços. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos. Versículo 28. O povo de Israel vive sempre seguro, vivem em paz, numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. Versículo 29. Povo de Israel, como você é feliz, não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo e a sua espada para dar proteção e vitória a você. Israel, os seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia, e você tomará posse das suas terras. Também não se esqueçam que o capítulo 33 do livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia Sagrada, ele somente tem 29 versículos. Agora, capítulo 34, a morte de Moisés. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebó e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade, até a cidade de Dan. No norte, versículo 2, o território das tribos de Naphtali, Efraim e Manassés. Do oeste, o território de Judá, até o mar Mediterrâneo. No oeste, versículo 3, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. Versículo 4, e Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão e a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Versículo 5. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito.
Versículo 6. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Versículo 7. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Versículo 8. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias até terminar o tempo de luto. Versículo 9. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Versículo 10. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Versículo 11. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aquele que Moisés obedecendo à ordem do Senhor fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Versículo 12. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo. Vocês estão vendo a leitura da Bíblia Sagrada e estão também ouvindo que a Bíblia, ela vem se falando, todos os vídeos que eu estou postando, que devemos obedecer toda a lei e todos os mandamentos de Deus. Devemos obedecer, porque Jesus, ele obedeceu toda a lei e todo o mandamento. E nós também temos que viver como Jesus também viveu. Amém? Fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo Jesus. E até amanhã, pelas mesmas horas, na madrugada, estarei de volta. Amém.